Hoje nós estamos tímidos, né? Glórias a Deus, pouco, mas o objetivo central de estar ou de vir para a casa do Senhor é simplesmente adorar Ele, simplesmente deixar as nossas necessidades no altar de Deus, no altar do Senhor, na casa de misericórdia, na casa de oração, no ambiente de milagre, no provedor de restauração. Se vocês e eu sairmos da nossa casa, nós temos todo o direito de adorar o Senhor. Glória a Deus. Mas mesmo assim eu peço com toda a gentileza, se você não puder abrir a sua boca, mas abra o seu coração, o Senhor vai ouvir a sua adoração. Só fica atento à mensagem e à direção que o Senhor vai te levar. Quem sabe é nesse momento que, na direção que Ele te levar, quem sabe é uma orientação para resolver o seu problema, para resolver o meu problema. Porque todos nós temos problemas, e problemas têm que ser resolvidos, problemas têm que ter uma solução. Essa noite, os louvores foram grande e impactante sobre essa mensagem. Adorador por excelência, milagre no silêncio, aleluia, além da medicina. E nada mais, nada menos, nós só vamos entender que agora, nessa cidade, Jesus está passando. E tem alguém desesperado, tem alguém que está isoladamente separado. Diferente daquela mulher do fruto de sangue, ela tocou em Jesus para ser curada. Mas agora, esse homem chega e pede: se quiseres, o Senhor pode me purificar. A diferença é que a mulher toca em Jesus. E nesse versículo de Lucas, seu capítulo número 5, versículo de número 12, é que Jesus toca nesse homem com lepra. Nos três evangelhos sinóticos, a qual tem uma grande representação, Marcos, Mateus e Lucas, nós vamos entender que é relatado essa história desse homem. Mas com uma grande precisão, o médico dá um diagnóstico mais profundo, que esse homem estava coberto de lepra. Glória a Deus. Nos outros evangelhos estava com lepra, mas Lucas, ao olhar clínico, ele detectou que esse homem estava coberto de lepra. Eu quero destacar algo aqui para nós entender o princípio dessa mensagem. A lepra, aleluia, é conhecido como hoje como hanseníase. E quem contém essa doença, existe 3 níveis dessa doença. E adquire ela, para ser mais exato, dependente do nível a qual se encontra a pessoa, é separada. Biblicamente, eu quero falar para vocês que em Levítico, no seu capítulo número 13, versículo de número 14, Levítico capítulo número 14, e vai adiante, fala sobre essa lepra. Em 1 Crônica, em 2 Crônica, fala no seu versículo de número 26, no seu capítulo número 26, versículo de número 19. Em 2 Reis, no seu capítulo número 5, versículo de número 6, fala sobre lepra. O que eu quero chegar e falar para vocês? A lepra, para ser mais exato, ela separa a gente. E esse homem se encontrava isolado. E Jesus estava passando nessa cidade. E ele identificou quem estava passando nessa cidade. E ele teve uma oportunidade única de ser purificado. Mas esse homem não estava doente sobre uma questão de cura. Ele precisava ser purificado. E a lepra é uma doença que está
dentro de nós. E para nós entender na profundidade a qual a palavra de Deus nos ensina essa noite, que ela, no momento, ela vai se desenvolvendo dentro do nosso corpo. Primeiro, ela está internamente. Com o passar do tempo, o desenvolvimento dessa doença vai começar a aparecer visivelmente para todos verem. E a doença, chamada como lepra ou ranceníase, ela tem as suas diferenças. Ela separa pessoas. E esse homem estava separado do convívio da sua família. Quem sabe esse homem tinha filho, esposa, tinha alguém, tinha mãe. Mas nesse momento ele estava separado. Nesse momento esse homem se encontrava psicológico abalado. A sua questão emocional, a sua autoestima, tudo esse homem estava acabado para a vida dele. Esse homem se encontrava desesperado. Assim como nós ouvimos nessa noite sobre a questão de nós precisamos de milagre, somente o Senhor é o médico dos médicos, sobre a questão a qual nós não podemos fazer nada. Agora a palavra nos ensina que Lucas fala para a gente que esse homem não estava somente com lepra, ele estava com o seu corpo coberto dessa doença. Era um nível mais avançado. E Levítico fala sobre a questão da purificação, fala a questão sobre a chaga mais profunda, fala a questão sobre a lepra dele. Se esse homem se encontrava coberto, calma aí, vocês vão entender essa mensagem. Se esse homem se encontrava coberto dessa doença, esse homem já tinha perdido tudo. E a lepra, ela é equiparada com o pecado. E muitas das vezes nós se separamos de Deus através do pecado. E nós vamos entender essa mensagem de para se aproximar de alguém, nós temos que ser purificados ao adquirir essa doença. E o pecado não é diferente sobre a nossa vida. O pecado afasta a gente de Deus. E muitas das vezes nós estamos com uma doença internamente. No momento a qual nós mesmos se isolamos, não conseguimos entender e não conseguimos se libertar dessa doença internamente. Mas o desenvolvimento dessa doença nós temos que entender que só vai ser visível quando ela começar a aparecer. É como se nós tivéssemos um pecado interno dentro da gente, não consumido, uma luta interna, porque todos nós pecamos, todos nós temos o desejo, muitas das vezes até de vingança, o desejo carnal, o desejo aflorado sobre o nosso sentimento. E esse desejo a qual somente afasta a gente de Deus. Mas mesmo assim, o ato de não consumir ou de lutar sempre contra esse desejo internamente, a não aparecer para as outras pessoas, ainda existe um controle dentro de nós. O que eu quero dizer para a gente, porque muitas das vezes está internamente, mas quando sai para fora é a consumação daquilo. E muitas das vezes nós estamos cheios de deficiência internamente, mas a partir do momento que nossos hábitos
e o nosso comportamento começa a agir, a consumir, as outras pessoas vão ver. As outras pessoas vão ver. Exemplo, o desejo de ir ali, exemplo, falando um exemplo aqui, para que você possa entender. Um exemplo de ali, eu tenho um desejo muito grande de fumar um cigarro, um desejo muito grande de beber uma bebida forte. Exemplo, é somente um desejo que está internamente dentro de mim. E essa noite o Senhor nos traz a direção de combater esse desejo, de combater essa lepra que se encontra dentro de nós. Mas mesmo assim, o desejo eu consigo conter, e ninguém consegue ver esse desejo, somente eu estou internamente sabendo que isso é uma doença minha, é um desejo meu. Mas a partir do momento que esse desejo é muito mais forte do que a vontade de vencer, e ele consegue me dominar, e eu vou e me desloco para fazer esse ato, as pessoas vão ver. Vão ver ou não vai ver? Vão ver. A lepra era comparada a isso. Ela está dentro de nós. Viu? O apóstolo Paulo ele explica isso claramente em Romanos, a qual ele fala assim: aquilo que é para fazer eu não faço, mas aquilo que não é para fazer, isso eu já fiz. Então, como nós podemos combater esse conflito internamente antes deles vencer a gente? Em Gálatas, no seu capítulo número 5, no versículo de número 3, ele vai dar a grande explicação, aleluia, para a gente entender, para a gente combater isso. E nós viemos para cá, essa mensagem é dura, mas ela bastará. Essa mensagem é de libertação, porque nós precisamos de libertação. O que é libertação? O que é cura? Se nós precisamos de uma grande libertação, é algo que está impedindo a gente de caminhar, ou seja, de nós caminhar com Jesus, de nós largar algo que está nos atrapalhando no nosso convívio social, no nosso relacionamento em casa, no nosso relacionamento com os amigos. O que é a libertação? Aquilo que nos prende. O que nos prende hoje? O que está nos prendendo hoje para ter uma vida mais assertiva com Deus? O desejo de buscar maior a Deus e de fazer a sua vontade e a sua obra e cumprir os seus princípios. Muitas das vezes é a lepra que se encontra dentro de nós. Mas o Senhor me trouxe aqui essa noite para te dizer que essa lepra não vai te dominar. Esse pecado, essa vontade, esse desejo não vai te dominar, porque nesse momento agora o Senhor está sobre a sua vida. Quem sabe hoje você já deu o desejo de fazer algo diferente, a qual possa entristecer o coração de Deus. Talvez essa noite ou o dia que você passou, você teve uma vontade tão grande de fazer algo que ia desagradar Deus. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, para liberar uma palavra sobre a sua vida. Continua vencendo esse desejo, continua vencendo essa vontade, continua cumprindo os princípios a qual Deus estabeleceu sobre a sua vida, e continua sobre essa força, e dizendo para você que você é fraco, mas Deus é forte sobre a sua vida. Se essa noite, se esse culto é de libertação, nós temos que ficar atento a cada momento da palavra que está sendo liberada nesta noite.
Como nós podemos se encher daquilo que nós não queremos adquirir? Como nós podemos isso aqui é forte demais, gente. Olha só. Glória a Deus, aleluia. Aqui é muito forte. Esse homem, ele já estava isolado. A esperança já não tinha mais. A família já tinha perdido, viu? Os amigos já tinham perdido. Pela lei judaica, esse homem, ele devia estar no leprosário. E se por acaso ele ficasse curado, se por acaso, porque o nível dele já estava avançado, que esse homem estava coberto, ele tinha que apresentar ao sacerdote, segundo a lei de Moisés. Como uma pessoa que já perdeu a esperança, como uma pessoa que já perdeu a autoestima. Imagine só, você jovem, quando tiver uma espinha aqui no seu rosto, uma ferida, uma cicatriz, a sua autoestima cai, não cai? Imagine só, você sofre um acidente e faz uma cicatriz no seu rosto. E outro dia você era com o rosto limpo, você não tinha essa cicatriz, não tinha essa deficiência. A sua autoestima, ela diminui, ela baixa. Talvez você até se isola por causa disso. Às vezes você vai evitar contato com outras pessoas. Às vezes você se encontra, muitas das vezes, com um peso elevado, mais do que a estrutura do seu corpo. Mas mesmo assim, às vezes, você tem um grau comparativo com outra pessoa. E olha as pessoas normal, e você olha para o seu estágio, que não está muito legal. E você se isola. Muitas das vezes vai ser motivo de piada. Esse homem aqui, quando a Bíblia relata que ele estava com lepra, ninguém se aproximava desse homem. Ninguém queria estar perto desse homem. Existe uma deficiência da gente. Muitas das vezes eu não sei qual vai ser a sua deficiência essa noite. Eu quero trazer a clareza dessa mensagem. Essa mensagem é libertadora. Imagine só, você não quer ficar próximo de uma pessoa que faz somente coisas erradas. Quem gosta de ficar? Ninguém. Quem gosta de ficar próximo de uma pessoa que não valoriza aquilo que é para valorizar? Quem gosta de estar próximo de uma pessoa que quando ele abre a boca ou ela abre a boca é só mentira? Quem gosta de estar próximo de uma pessoa quando ele abre a boca é só palavrão? Doença da alma. Viu? Ninguém gosta ou gostaria de estar perto de certo tipo de pessoa. Eu não gosto de pessoa mentirosa. Eu não gosto de pessoa que tem palavrão, não respeita
a sua esposa, não respeita os seus amigos, se engrandece sobre algo que não é. Eu não gosto de estar próximo dessa pessoa. E muitas das vezes são essas deficiências que está dentro de nós que nós não conseguimos identificar. Mas esse homem, ele estava ciente disso. Ele se encontrava afastado, porque todos que olhavam para ele tinham uma marca. Ele tinha algo que separava, viu, as pessoas. E essa doença, como eu falo, ela é contaminosa. Ela contamina, viu? Ela contamina. Na profundidade, baseada na ciência, na medicina, essa doença, quando está no nosso corpo, um dos sinais dela é que nós não sentimos a sensibilidade, viu, do toque. Você pode pegar um fogo e acender aqui, um isqueiro e acender, você não sente queimar. O Senhor vai te dar uma direção essa noite. Você coloca um cheiro, você não sente. Sabe aonde ela pega? A parte maior do nosso corpo, aonde ela atinge, viu, a pele. O órgão maior do nosso corpo, aonde a lepra atinge. E ela começa a fazer uma exposição daquilo que é feio. Mas antes de tudo, como eu falei aqui, ela estava internamente. Eu estou tentando explicar algo, a comparação dessa doença. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós estamos com algum tipo de lepra dentro de nós. Quem sabe é a raiva, quem sabe é o rancor, quem sabe desde a honestidade, a mentira, a lascívia, viu? A prostituição, o desejo carnal. Quem sabe dentro de nós se encontra um tipo de lepra que ainda não se desenvolveu para as outras pessoas. Talvez já se desenvolveu, mas como essa doença é tão profunda que você não consegue perceber a sua doença. É forte. Glória a Deus. Mas é ponto de libertação. Nós temos que estar libertos sobre algo que vai nos separar de Deus. Mas é possível nós entender que existe uma cura. Existe, aliás, a purificação dessa doença. Nós temos que entender que quando Jesus está passando, esse homem chega e fala: se quiseres, você pode me purificar. Se quiseres, ele não falou assim, você pode me curar. Purificar. O Gustavo sabe o que é purificação. O Gustavo entende o que é purificação. Eu acredito que o diácono sabe o que é purificação. O obreiro sabe o que é purificação. Os membros sabem o que é purificação. Se quiseres, você pode. Você já passou no centro e já viu aquela pessoa? Ele não tem lepra. Ele já está somente numa condição desfavorável, a qual ele fez a própria escolha, baseada no trauma, na perda, viu? Na ferida emocional, na decisão que ele tomou.
Você passa dela e está mal cheiroso, o mendigo. Você quer ficar próximo desse homem? Fala para mim. Você abraça esse homem? Essa pessoa que está mal cheiroso, mas ele não tem ferida externa, exposta. Mas você chega próximo dele, não dá. Não, o cheiro é tão forte que a pessoa com lepra, muitas das vezes, é isso. É isso. Muitas das vezes, nós vamos se afastando dela. Cada dia mais. Cada dia mais. Cada momento. Porque nós não temos a coragem de fazer como Jesus fez aqui. A palavra nos ensina nesse momento que Jesus falou assim: quero. E o tocou. Essa noite o Senhor está nos tocando. Porque nós estávamos com lepra. Nós estamos com lepra ainda. Nós estamos no caminho da purificação. Ele calma aí, então ele chegou para esse homem e falou assim: quero. Essa noite você quer ser purificado pelo Espírito Santo de Deus? Essa noite você quer ser limpo pelo sangue do Cordeiro? Essa noite você quer viver uma novidade de vida na purificação do sangue de Jesus Cristo? Ele me fala sério. Mas Jesus quer. Jesus faz essa questão de eu quero. E a palavra fala que ele tocou. E no tocar original aqui é abraçar. Ele me fala sério. Ele me fala sério. Nós estávamos cobertos de lepra, a qual nós andávamos no caminho obscuro, sem direção alguma, sem luz, sem perspectiva, como ovelha destinada ao matador. Nós andávamos pelos nossos próprios deleitos, cheio de impureza. Nós andávamos perdidos, desgarrados, desorientados. Mas o Senhor, do trono da glória, estabeleceu algo para a gente. Eu vou enviar aquele que pode purificar e salvar todos vocês. E Ele nos abraçou. E quando Ele nos abraçou, nós fomos purificados. Mas como é isso? Mas como é isso? Em Levítico, no seu capítulo, daqui é a Bíblia, gente. Em Levítico, no seu capítulo de número 13, vai falar sobre a identificação dessa doença. Já no capítulo de número 14, vai falar sobre a purificação. A purificação era assim: depois que o sacerdote identificava a pessoa que se encontrava com essa doença, ele ia lá, observava e via que a condição dela podia ser purificada. Então ele ia, pegava essa pessoa, levava até o templo e junto com essa pessoa ele levava 2 pombas, um vaso, aleluia, de azeite e um ramo de uma, eu não sei se era oliva. O que acontecia? As 2 pombas, uma era sacrificada, cortada, e o sangue daquela que foi morta era jogada dentro do vaso.
dentro daquele recipiente. E o sacerdote fazia o quê? Pegava a que estava viva e pegava o raminho da planta, colocava o molho, o sangue e começava a respingar. Ele ia cair sério na que estava viva. O sangue da morta estava respingando daquele que estava vivo. E assim, o sacerdote pegava e jogava naquela pessoa que estava impura, fazendo um ritual. Isso era tudo um ritual. E jogava naquela pessoa que estava impura, para a purificação dela. Eram 7 vezes, 7 respingadas. Sabe aquele que morreu, que te comprou pelo sangue do Cordeiro? Aquele que representou o sacrifício, para que hoje nós estávamos se estabelecendo sobre a nossa vida. A palavra nos ensina que agora Jesus, no caminho de Gólgota, da cruz do Calvário, ele acabou de ser. Ele disse 7 palavras. 7 palavras. E o seu sangue foi derramado para aqueles que se encontravam vivos. Ou seja, nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para ser purificado no nome dele. Porque o sangue do Cordeiro tem poder para purificar, para te libertar de todo o mal interno que se encontra dentro de você. Todo tipo de lepra. E ele me cala assim. Glória a Deus, aleluia. Nesse instante, esse homem identifica que Jesus pode purificar ele. Essa noite, nós temos que identificar que Jesus pode nos ajudar a combater todos os pecados que se encontram internamente dentro de nós. Baseado na mentira, em 2 Reis, no seu capítulo número 5, fala sobre o profeta Eliseu, fala sobre Naamã. E Naamã era um general de guerra, porém leproso. E ele vai, o rei da Síria manda carta, e ele chega até o profeta. E o profeta não quer nem saber dele, fala assim: manda ele mergulhar lá no Rio Jordão, 7 mergulhos. Está entendendo a lógica do 7? 7 mergulhos. Mas após ele sair, a Bíblia relata que ele sai com pele de bebê. Mas ele trouxe algo, viu? Ele trouxe algo para dar para o profeta. O profeta aceitou? O profeta não aceitou. Não aceitou. Porque em Levítico fala sobre a questão daquele que compreende essa doença. Tudo que ele pega fica impuro. Tudo que ele toca fica impuro. A palavra fala que agora o seu servo Geazi, ele chega e vai até Naamã. O profeta rejeitou, não porque o profeta não queria algo, não porque o profeta não queria essa riqueza, essa oferta, não, porque o profeta entendia os princípios, entendia a lei, porque ele não podia receber aquilo que estava contaminado e impuro. Mas escuta só, quando o seu servo vai e fala assim: o Senhor me mandou aqui, e Naamã chega e entrega para ele, e ele vai e volta, e Eliseu pergunta: viu? Aonde está? Aonde está? Ele fala: seu servo não foi a lugar nenhum.
A lepra da Medina já se encontrava dentro de Joasim. Se encontrava dentro do aluno. E ele chega assim: o meu espírito não foi com você? O meu espírito não foi com você? Agora, nós vamos entender que agora o profeta fala assim: olha, a lepra de Naamã está sobre você agora. Não só sobre você, mas para toda a sua descendência, geração em geração. Você viu como é interessante nós entender essa mensagem? Existe essa libertação, existe esse ponto principal para nós entender. Quem quiser se contaminar, se contamine. Nós temos que lutar todos os dias contra essa vontade. Nós temos que lutar todos os dias contra esse desejo. Porque o apóstolo Paulo nos ensina isso. Aquilo que é para me fazer, isso eu não faço. Mas aquilo que não é para me fazer, isso eu já fiz. Então, é uma luta constante dentro de nós, tanto na rua como dentro de casa. Viu? Nós temos que entender isso. Mas a palavra nos ensina que agora Geazi é contaminado e sua descendência. Mas existe essa contaminação hereditária? Existe, mas até chegar em Jesus, até chegar na morte e na ressurreição do Filho de Deus. Ali ele dissipou toda maldição hereditária sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então não aceita isso. Vai aparecer momento da sua vida, vai aparecer momento, eu sempre falo para os irmãos isso, é o momento que nós estamos passando, que nós temos que suportar, porque nem tudo é permanente. Se nós suportar esse momento, você vai ver que nós vamos vencer. E se nós suportamos esse momento de dificuldade, de agonia, de perda, de dor, nós vamos permanecer fiel àquilo que Deus nos prometeu. E quando nós permanecemos fiel, há uma recompensa, há uma purificação, há uma cura sobre a nossa vida, há uma libertação sobre a nossa vida. Porque se nós deixar esse desejo, assim como esse de Geazi, nos dominar, obcecado pela prata e o presente e a oferta, nós vamos ser punidos. E nós seremos punidos por isso. O que afasta o homem de Deus? O pecado. E a lepra é comparada ao pecado. É comparada ao pecado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, nós temos que praticar isso. É fácil? Não é fácil vencer as lutas. Porque o apóstolo fala que a nossa luta, viu, não é contra a carne, viu, nem contra os nossos irmãos, mas sim contra as forças malignas. A nossa luta é eternamente aqui. E quando nós tiver vida, nós vamos lutar, tanto na questão emocional, desejo, tudo isso, nós vamos lutar. Mas nós temos que permanecer firme e fiel, porque esse dia vai chegar. O Cordeiro Pascual já foi oferecido, já foi sacrificado, está vindo buscar eu e você. Mas nós temos que estar numa posição para que Ele possa nos buscar. E o manual está aqui, viu? E o manual está aqui. É fácil renunciar? Não é fácil. Mas se você tem um objetivo na sua vida,
de estar com Jesus no dia que Ele voltar, você tem que fazer esse sacrifício. Você tem que renunciar todos os dias aquilo que vai te afastar dele. O único que pode separar o amor de Cristo, viu? É nós mesmos, com a nossa vida. Amém? Quem entendeu essa mensagem? A mensagem é forte. A direção dessa mensagem é muito forte, mas ela sara, viu? Ela sara. Tem pessoas que têm algo interno e muitas vezes não conseguem vencer, não conseguem superar, viu? São doenças internas dentro da gente. E a parte mais interessante é que às vezes nós não conseguimos sentir, não conseguimos observar isso que está nos dominando. E para isso nós precisamos de ajuda. Amém? E eu peço que os irmãos se coloquem de pé.